Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu me encantei por ela desde o comecinho, desde que eles se mudaram ali pra frente da nossa casa. Cabelo preto, encaracolado, pele morena, um sorriso tão lindo. Parecia ter um anjo em forma de gente. Lembro da primeira vez que a vi. Ela ali na frente com a sua mãe. Quer dizer, eu já tinha visto no dia da mudança, mas que a gente olhou assim e se cumprimentou foi somente naquela tarde de sábado. Umas 2 semanas depois. Eu estava saindo com o carro e passei assim, bem devagar, perto delas. E trocamos um olhar, que juro, me arrepiei dos pés à cabeça. Que morena linda, meu Deus. Eu ainda acenei assim para ela, ela retribuiu, e a grande verdade é que depois disso minha vida mudou. Nunca mais foi a mesma, só por causa dela. Eu só conseguia pensar nessa menina. Quando estava em casa, ficava de olho na janela para ver se havia. Ela morava bem ali na frente, então tinha dias que ela saía assim no quintal e sempre que havia, mesmo que fosse de longe, eu já ficava todo ouriçado. Nervoso, sim, sabe, todo agitado. A primeira coisa que eu perguntei, quando a gente se encontrou ali na frente de casa, foi o seu nome. E com a vozinha toda doce ela respondeu: Beatriz, e você? Além do nome, naturalmente aproveitei para conversar e perguntar um monte de coisa. E a grande verdade é que não tinha como não se encantar. Só de olhar para ela, eu sentia aquele frisson. Ela tinha 19 anos, 5 a menos do que eu. E quando falou que não tinha namorado, imagine, eu não perdi tempo e perguntei se ela aceitava sair comigo pra gente se conhecer melhor. Pra minha alegria, ela aceitou. O fato é que foi muito rápido. A gente foi se aproximando, mais e mais a cada dia, e aos poucos aquela paixão foi tomando conta de mim. Trocamos o nosso primeiro beijo depois de alguns encontros. Demorei um pouco para tomar a iniciativa, tudo porque não queria avançar o sinal e assustá-la. Preferi deixar que ela me conhecesse melhor primeiro, para só então me declarar. E olha, depois daquele nosso primeiro beijo, não nos separamos mais. Eu nem acreditei quando ela aceitou namorar comigo. Quer dizer, gostei, achei maravilhoso, mas fiquei um pouco preocupado também, porque, apesar de ter aceitado, ela me falou aquela frase, assim, como se fosse um alerta. Olha, eu só peço pra você devagar, tá, Edu? É que eu sofri muito com o meu último namoro e não quero passar por tudo aquilo de novo. Não, claro que não, Beatriz, capaz. Comigo você não vai sofrer. Vou fazer de tudo para te ver feliz. Fiz questão de colocar um anel de compromisso no seu dedo. Para minha alegria, sua família também ficou feliz quando a gente comunicou do nosso namoro. Até porque viram, né? Perceberam que eu queria coisa séria, que estava gostando dela de verdade. E o fato é que a minha vida mudou completamente depois de conhecer essa menina. Eu digo isso porque gostava muito de sair com os amigos, por exemplo. Curti uma balada final de semana, um barzinho, e eu simplesmente larguei tudo de mão, tudo por causa dela. Até com o futebol que a gente jogava às quintas-feiras, eu parei. Justo eu, que adorava bater uma bolinha lá com o pessoal, parei com tudo. Para mim, só existia ela. Eu só me interessava estar com a minha amada. Quando tivemos a nossa primeira vez, isso aconteceu lá pelo 2º mês de namoro, foi simplesmente perfeito.
Eu acho que aí me dei conta de que não podia mais viver sem essa menina. Eu fazia de tudo por ela. E não só por ela, pela sua mãe também. Não tinha o que elas me pedissem que eu não fizesse. Até que perto de completar 5 meses de namoro, ela mandou uma mensagem pedindo que eu fosse até sua casa, porque seus pais queriam conversar comigo. Confesso que fiquei preocupado, porque ela não quis me adiantar o assunto. Só falou que era uma coisa séria. E olha, quando cheguei, só pela cara deles, devia ser coisa séria mesmo. Na verdade, já fazia alguns dias que a Beatriz andava meio quieta, meio pensativa. Eu já tinha notado, já tinha inclusive perguntado se ela tinha alguma coisa, mas ela só falou que não era nada. Só que eu não sei, mesmo ela falando que não era nada, eu senti que tinha algo sim, lhe incomodando, que ela não queria me contar. E quando cheguei à sua casa aquele dia, os pais dela estavam muito sérios. Olha, me passou tanta coisa pela cabeça, mas tanta. Menos aquilo. O pai dela, me olhando assim, firme nos olhos, me deu a notícia de supetão. Então, Eduardo, a Beatriz está grávida. E eu queria saber como vai ficar, né? A situação de vocês. Olhei para Beatriz na mesma hora e ela estava de cabeça baixa. Não parecia feliz. E eu, com toda certeza, com toda sinceridade, fiquei assim meio, sei lá, será que era por isso que ela andava esquisita naqueles últimos dias? Provavelmente sim. Só que na hora, apesar do susto, sabe, eu fiquei feliz. Tanto que não entendi aquele clima de enterro. Os pais dela, sérios daquele jeito. Ela também, sabe, os olhos no chão, como se tivesse acontecido alguma coisa de muito ruim. Eu francamente não interpretei assim. Até porque amava essa menina. Já estava muito apaixonado e receber aquela notícia foi bom demais, apesar do susto inicial. Tanto que eu falei, olha, seu Afonso, o senhor pode ficar tranquilo, viu? Eu amo a Beatriz. Jamais fugiria da minha responsabilidade. Aliás, puxa, obrigado, viu? Que notícia boa que o senhor está me dando. Eu fiquei feliz demais. Só que é aquela coisa, percebi que a felicidade ali era só minha. Ela, por exemplo, não parecia nada feliz. Pelo contrário. Quando fui lhe dar um beijo, por exemplo, ela nem se mexeu. Não mexeu nem os lábios quando a beijei. Me abraçou assim, mas com tanta frieza. Depois a gente conversou e eu perguntei desde quando que ela sabia que estava grávida. Ela respondeu que tinha feito um exame de farmácia, um teste, na semana anterior. Então eu não estava enganado. Era mesmo por isso que ela andava diferente comigo. A certa altura, eu, impressionado com aquele jeito dela, perguntei: escuta, é impressão minha ou você não está feliz? Não é isso. É que isso não podia ter acontecido. Não agora. Eu sou muito nova para ser mãe. E a gente... O que tem a gente? Ela baixou os olhos. Nada. Deixa pra lá. Olha, apesar de feliz, eu fiquei também muito preocupado, porque não estava entendendo aquela tristeza dela, aquela preocupação dela. Meu Deus! A menina está esperando um filho meu. Eu fico super feliz, mas, sabe, ela mantém aquele ar de enterro, aquela coisa pesada, como se tivesse acontecido uma desgraça. Eu todo empolgado e ela com aquela cara.
Em casa, todo mundo recebeu muito bem a notícia, até porque gostavam dela. E da família dela também. Minha mãe, por exemplo, ficou super empolgada, até porque seria o seu primeiro neto. E quanto mais a minha ficha caía, mais eu também ficava feliz. Imagine, ia ter um filho com a menina que eu amava. Que mais que um cara apaixonado que é da vida? Eu estava realizando um grande sonho, até porque sempre tive vontade de ser pai. Já comecei a fantasiar, a gente morando na nossa casa, com as nossas coisas, o nosso filho seria menino ou seria menina? Seria parecido comigo ou parecido com ela? Sabe aquele tipo de pensamento que bate assim, quando a gente... Eu vislumbrei todo um futuro para nós três. Com certeza, depois desse primeiro, teríamos mais filhos. Teríamos, com certeza, uma família linda. Disso não tinha dúvida. E foi pensando em tudo isso que resolvi tomar uma atitude. Fiz tudo em sigilo, até para que fosse uma surpresa. Não comentei nem com ela, nem com a família dela. Somente o pessoal ali de casa sabia. Eu imaginei que meus futuros sogros fossem querer que eu alugasse um lugar pra gente morar, né? Era o mínimo que qualquer pai iria querer numa situação daquelas. Então, o que eu fiz? Procurei alguma coisa ali mesmo, no bairro. Algo que estivesse dentro das minhas possibilidades. Não podia ser muito caro. E acabei encontrando uma casa de 4 peças. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Inclusive já semi-mobiliada. E sem nem mesmo conversar com ela, nem com a família dela, acabei fechando o negócio com o dono da casa. Como era um contrato particular, tive de deixar pago os 2 primeiros meses de aluguel, como caução. Meu pai, inclusive, me emprestou a grana para eu poder concretizar o negócio. Eu queria fazer uma surpresa para Beatriz. E para o pai e para a mãe dela também. Já estava imaginando a sua cara quando eu contasse. Faltavam algumas coisas, claro. Móveis, principalmente. Mas aos poucos eu tinha certeza de que tudo ficaria do jeito que a gente queria. No sábado seguinte, já com a chave na mão, chave da casa, eu então a chamei, ela e a mãe dela. O pai dela estava trabalhando para que viesse à casa, para a gente olhar. Só que detalhe, não comentei nada, apenas falei que queria levá-las a um determinado lugar, mas não falei onde e nem o que era. E quando parei com o carro, diante daquele portão, eu falei: e aí? O que vocês acharam? As duas se olharam e nisso, a Beatriz, assim meio espantada, perguntou: que casa é essa, Eduardo? Em vez de falar, eu desci do carro e a chamei para entrarmos, para que elas pudessem conhecer o interior da casa. Só que não sei, eu senti que a Beatriz não se agradou. E mesmo depois que entramos, que elas viram a casa por dentro, ela continuou do mesmo jeito. Só que mesmo assim, eu todo empolgado falei: já fechei o negócio, Beatriz. Já paguei, inclusive, 2 meses de aluguel. A gente já pode mudar para cá quando você quiser. Ela não falou nada. Nem respondeu. Mas pela sua cara, senti que havia alguma coisa de errado. Que foi? Você não gostou da casa? Não é isso, Eduardo, é que a gente não combinou nada de morar junto. Esse tipo de coisa a gente tinha de conversar antes, você não acha? Como você vai decidindo uma coisa dessas assim? Ela falou aquilo visivelmente incomodada. E já foi saindo lá para fora. A mãe dela foi atrás, me deixando ali sozinho sem entender nada.
Meu Deus, eu pensando que as duas fossem ficar felizes, principalmente ela. Só que não foi o que pareceu. Para minha surpresa, quando perguntei novamente se ela não tinha gostado da casa, ela falou na lata: Eduardo, deixa a casa aí por enquanto, tá? Depois a gente vê como fica. Sabe, eu preciso de um tempo. Olha, com certeza, não era a reação que eu imaginava. Como também não era, muito menos, a reação que eu sonhava. Até que depois, como se tivesse alguma dúvida ainda, pela minha insistência, eu acho que ela se irritou e acabou me falando com todas as letras que não tinha intenção nenhuma de morar comigo naquela casa. Eu olhei para essa menina, sabe, estupefato, porque, como assim, Beatriz? Eu já paguei 2 meses, adiantado. Pagou porque quis. Você devia ter falado comigo antes, Eduardo. Eu não pedi para você alugar nada. Olha, depois desse dia, além da minha decepção, ela mudou ainda mais comigo. Já estava estranha desde que tinha descoberto a gravidez. Só que depois se tornou ainda mais fria. Passou a me tratar de um jeito que eu juro, jamais imaginei que pudesse acontecer. E o que mais me incomodava, por quê? Por quê, meu Deus? Será que a gravidez tinha mexido tanto com a cabeça dela? Estávamos tão bem. Antes disso, eu fiquei sem entender nada. Quando ela deixou claro que realmente não queria morar naquela casa comigo, cheguei a procurar o dono do imóvel, tentei desfazer o negócio, mas ele falou que não tinha como me devolver o dinheiro. Até que no fim da semana seguinte, fui ver a Beatriz e ela me recebeu ainda pior. Chegou a virar a cara quando fui dar um beijo. E mesmo antes que eu perguntasse alguma coisa, ela jogou aquela bomba na minha cabeça. Eu perdi o bebê, Eduardo. Como é que é? Como assim? Não, você está falando sério? Claro que eu tô, né? Ela falou que tinha sofrido um aborto espontâneo enquanto tomava banho. Que já não havia mais bebê nenhum na sua barriga. Mas você foi ao médico? Ela falou que não, que nem precisava. E me disse tudo isso assim de um modo, sabe, a pessoa me contando uma coisa dessas que me abalou tão profundamente, como se fosse uma coisa comum. Eu nunca tinha me sentido tão mal em toda a minha vida. Só que ainda tinha mais. De repente, quando tentei me aproximar e abraçá-la, até porque imaginei que ela também estivesse abalada, ela jogou a pá de cal. E quanto ao nosso namoro, Eduardo, eu não quero mais. Me desculpa, mas a gente para por aqui. Eu me senti tão perdido. Por que você está falando isso? O que aconteceu afinal? O que eu fiz para você estar me tratando desse modo? Ela não respondia. Só dizia que não queria mais namorar comigo, nem com ninguém. Que queria ficar sozinha. Precisava ficar sozinha. Nada do que eu fiz ou do que eu falei a fez mudar de ideia. Imagine. Fui lá vê-la e voltei arrasado. Sem filho e sem namorada. De uma só tacada, ela me deu as 2 piores notícias da minha vida. Tinha perdido o bebê e, como se fosse pouco,
ainda desmanchou tudo comigo. Foi o dia mais tenebroso e maldito, que Deus me perdoe, de toda a minha existência. Em casa, todos ficaram chocados. Eu até hoje não me conformei. Na verdade, até hoje não acredito que tenha acontecido. Ainda tentei uma reaproximação com ela, mas ela passou a fugir de mim como se eu fosse uma pessoa, sei lá, nefasta. Como se a minha presença lhe fizesse mal. E diante da minha insistência, um dia, irritada, ela falou: Eduardo, pelo amor de Deus, me deixe em paz. Eu não te amo. Eu não sinto nada por você. Não era para eu ter engravidado. Aliás, de um certo ponto de vista, foi até bom eu ter perdido o bebê, sabe? Porque se a gente ficasse junto por causa dessa criança, eu ia estragar minha vida e você ia estragar a sua. Por minha causa, inclusive. Por causa da minha inconformidade, da minha insistência burra, estúpida. Eles chegaram a se mudar dali. Porque eu não saía do pé da Beatriz. Não conseguia aceitar o fim do namoro. Na verdade, até hoje eu não aceito. Até porque, como entender tudo isso que aconteceu? Sabe, ia tudo tão bem. De repente, aquela notícia da gravidez. Depois ela perdendo o filho. Depois ela desmanchando tudo comigo, assim. Uma coisa atrás da outra. E eu me perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Minha vida ruiu por completo. Tudo perdeu sentido para mim. Sabe, tem horas que eu me pergunto, por que eu ainda estou vivo? Para quê? Por que Deus não me dá logo um golpe de misericórdia? De uma hora para outra, tudo foi tirado de mim. Sem dó, sem piedade. De uma tacada só, perdi tudo. A casa que eu tinha alugado. Imaginando que ali eu moraria com a minha mulher e com o meu filho. Mas esse filho também que eu tanto queria, nem chegou a nascer. Perdi também a mulher que eu amava e que eu imaginava que gostasse de mim. Perdi a vontade de viver. Perdi o sentido, o rumo. Perdi tudo. Por isso, pergunto sem parar, a troco de quê, meu Deus? Eu continuo respirando. Se tudo que eu mais queria, se tudo que eu mais amava, eu o perdi. Se todo aquele futuro que eu imaginei, que eu sonhei, nunca vai se tornar realidade. Porque a minha realidade é só essa saudade do passado, da esperança que eu tive, essa solidão, esse vazio.